Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, that Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. Praise His name. I need to tell you the shaking revival. Get back to the truth. Get back to God's Word again. Necessitamos hoje é de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Now, when they went out there, after a while, Jehoshaphat kind of come to himself and said, "Haven't let us consult the Lord about this." Agora, quando eles foram lá, depois de um tempo, Jeosafá caiu em si um pouquinho e disse, não tem? Bem, vamos consultar o Senhor sobre isso. He said, "All right," Ahab did, and he sat down and got 400 fine, trained preachers. And he brought them up there and said, "These are all prophesiers." Ele disse, está bem. Acabe disse, e ele foi e trouxe 400 pregadores refinados, treinados, e os trouxe ali e disse, estes são todos profetizadores. And so they went into their enchantment, and they began to call, and they said, "Yes, you go on up in peace. The Lord is with you." E logo eles começaram com seus encantamentos e começaram a clamar. E disseram, sim, vão em paz, o Senhor está com vocês. And then, after almost 400 had given witness that they should go up in peace, yet Jehoshaphat knowing. E então, depois de quase 400 haverem dado testemunho que eles deveriam ir em paz, todavia Jeosafá, sabendo... Do you get it? Você entendeu? See, down in that righteous man's heart, there was something told him there was a bird in the sky somewhere. Something was wrong. Veja, lá dentro do coração desse homem justo houve algo que ele disse que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. Ahab said, "Now we got 400 here. And with one accord, every one of them says, go, the Lord is with you." Acabe disse, agora temos 400 aqui e em comum acordo todos eles dizem, vão, o Senhor está com vocês. But Jehoshaphat said, "Haven't you got one more?" Porém Jeosafá disse, não tem mais um? He said, "Well, what do we need with one more? Have we got 400 of the best educated men in the country? They're all saying go." Ele disse, ora, para que nós necessitamos de mais um depois de termos 400 homens dos mais instruídos do país? Todos eles estão dizendo, vão. That was intellectual. But down in Jehoshaphat's heart, he knew there was something wrong. Isso era intelectual, porém no fundo do coração de Jeosafá ele sabia que havia algo errado. Now, he said, "We got one more. He's Micah. But I hate him." Agora ele disse, temos mais um. Ele é Micaías, mas eu o detesto. That he's always saying something evil and popping off where he has no business to be, and he's down in the churches and everything, so I hate him.
Disse, ele está sempre dizendo algo mal e censurando quando não é da conta dele, e rebaixando as igrejas e tudo mais. Disse, eu o detesto. Said, go get let's see what he'll say. Disse, vá buscar e vejamos o que ele dirá. And when Micah come up, they said, now look, you say the same thing the rest of me. E quando Micaías veio, eles disseram, agora olhe, diga a mesma coisa que o restante deles disse. He said, I'll only say what God says. Amen. Ele disse, eu somente, aqui está, eu somente direi o que Deus disser. Amém. No matter what your prophet says and what this says, what your church says and what this says, I'll say what God says. God put on my lips and I'll say what he says. Não importa o que o seu profeta diga, e o que este diga, e o que sua igreja diga, e o que eles digam, eu direi o que Deus diz. Deus colocou em meus lábios, e eu direi o que ele disser. What we need today is some more Micah who will say what God says. O que nós necessitamos hoje é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Notice, so they got him up there. And he said, give me tonight. Note, então eles o levaram para lá e ele disse, dê-me esta noite. So that night the Lord met him, and he come back the next morning when the two kings sat in the gate. He said, go on up. He said, go on up. He said, I've seen Israel like sheep scattered without a shepherd. De modo que aquela noite o Senhor encontrou-se com ele. Ele voltou na manhã seguinte, quando os dois reis encontravam-se no portão, ele disse, vão adiante. Disse, vão adiante, mas disse, vi Israel como ovelhas dispersas sem pastor. So this one preacher, all dressed up, walked up and smacked him in the mouth and said, which way the Spirit of God go when it went out of me? Então um certo pregador, todo bem vestido, veio, ele deu um tapa na boca e disse, em que direção foi o Espírito de Deus quando ele saiu de mim? Said, you'll find out when you come back. Yes. Disse, você descobrirá quando voltar. Sim. He said, listen here. He said, we are the servants of God. We're 400 and you're one. Ele disse, ouça aqui. Ele disse, nós somos os servos de Deus. Nós somos 400 e você é um. But Micah said, I'll tell you where your trouble is. Amen. Porém, Micaías disse, eu lhe direi onde está o seu problema. Amém. Said, I saw visions. Amen. He said, I saw God sitting on his throne. I saw the host of heaven standing around him. And we know that the word of God has pronounced cursings upon this man from the way he has done. Disse, tive uma visão. Amém. Ele disse, e vi Deus assentado em seu trono, vi a hoste do céu que se encontrava em volta dele. E nós sabemos que a palavra de Deus tem pronunciado maldições sobre este homem, pela maneira que ele tem feito. You can't bless what God has cursed. Neither can the devil curse what God has blessed. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou, nem pode o diabo amaldiçoar o que Deus abençoou. It's an individual thing, no matter how poor, how stupid, how unlearned, how uneducated. What God blessed is blessed. What God has cursed is cursed. É uma questão individual. Não importa quão pobre ou quão estúpido, quão iletrado, quão inculto, o que Deus abençoou está abençoado. O que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Know to differentiate what is right and what is wrong. Saiba diferenciar o que é correto e o que é errado. Micah knew good and well that wasn't the Lord that was with them preachers. Micaías sabia muito bem que não era o Senhor que estava com aqueles pregadores. Well, what's the matter with those preachers? Bem, qual era o problema com aqueles pregadores? Notice what they've been. They've been dressed the best. They've been fed the best. Note o que eles fizeram. Vestiram-nos do melhor, alimentaram-nos do melhor. They'd come together in their parties and so forth in their alliances until the place had got to where they only knew their own theology. E haviam se reunido em suas festas e assim por diante, e suas alianças, até que o lugar de Deus encheu, onde eles somente conheciam sua própria teologia. And the Bible said that Micah, when he was looking at the vision, he said, God said, who can we get to go down there and to see they had? E a Bíblia disse que Micaías, quando ele estava tendo a visão, ele disse, Deus disse, quem podemos enviar lá embaixo para enganar Acabe?
and entice Ahab through those preachers, because they had to go out there in order to bring the word of God to pass. E um espírito de mentiras disse: Eu descerei lá e seduzirei Acabe através daqueles pregadores, para fazer Acabe ir lá, para que desse modo se cumpra a palavra de Deus. Now, today, so many people are listening, Sunday school, I love it. Agora, hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, a escola dominical, gosto demais disto. Look, so many people are listening to enticing spirits instead of taking the word of God. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Spirits, they're in the world, they're demons, and they go out into places, and they get amongst men, ministers, they get amongst church members, they get amongst good people. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios, e eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, metem-se entre membros da igreja, metem-se entre pessoas boas. And they cause them to come into the illusion, and they say things, and do things, and teach things, and practice things that's contrary to the Word of God. E fazem que fiquem iludidas, e dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Today, ministers of their congregations are allowing their people to play cards in the churches, many of them. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas, muitos deles. That's not altogether Catholics. There's a lot of Protestants does that. Agora, esses não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. What they try to do is substitutionary something. They try to adopt some new plan. O que tentam fazer é substituir algo. Tentam adotar algum novo plano. They try to adopt education to take the place of the Holy Ghost. You'll never be able to do it. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isso. No matter how well your man is educated, I think it's a good thing for him to be educated. But if he hasn't got the Holy Spirit with that, his education will do him no good. Não importa quão bem seu homem seja instruído, acho que é boa coisa ele ser instruído. Porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. Education will never take the place of the leadership of the Holy Spirit. Amen. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém. Notice, instead of this, they have tried to adopt handshaking for the old-time experience we used to have. Note, eles, ao invés disto, eles têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Today, the church has become modern. They walk up and give the right hand of fellowship. And that's about the way they do it. Hoje, a igreja se tornou moderna. Chegam e dão a mão direita de companheirismo e é mais ou menos assim que fazem. But it'll never take the place of the old-fashioned mourner's bench, where sinners called out and got right with God. That's right. Mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Today, they're trying to take the place of God's tithing. They're trying to adopt something. They're trying to make it different. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. They go down and have bunco games in the churches. Play lottery. Lottery will never take the place of God's tithing. Vão e tem jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Suppers. Blanket selling. Picnics. To raise money to pay different debts off. It'll never take the place of God's eternal tithe and offering. It'll never do it. But yet we're trying to do it. Jantares, venda de cobertores, piqueniques, para arrecadar dinheiro para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. What is it? It's enticing spirit coming down trying to substitute something for the Word of God. O que é isso?
São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. God has no substitute for His Word. It's eternal and forever. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna, é sempre eterna. God has nothing to substitute faith. Faith has no substitute. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. Hope will never take the place of faith. A esperança nunca tomará o lugar da fé. Faith is alone, stands alone. It'll never take hope can never take its place. A fé é sozinha, ela não tem par. Nunca tomará a esperança nunca pode tomar seu lugar. Hope is the substance, the things hoped for, the evidence of things not seen, or faith is rather. See? A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou a fé, melhor dizendo. Está vendo? Hope's one thing, faith is another. Hope hopes for it, faith has got it. A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. One's intellectual faith and the other's direct revelation of God. Amen. It'll never take its place. Uma é fé intelectual e a outra é revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. We're trying, but we're making all these substitutes. Nós estamos tentando, porém estamos fazendo todos estes substitutos. We're trying to build great churches and instead of send missionaries. Another substitute. Estamos tentando edificar grandes igrejas ao invés de enviar missionário. Outro substituto. Jesus never ordained anybody to build a church. It never was ordained in the Bible. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. We put up seminaries. They said that takes the place of missionaries. Nós erguemos seminários. Deixaram isso tomar o lugar do missionário. Jesus never did tell us to build a seminary. They're all right. Jesus nunca nos disse para construirmos seminário. Tudo bem com eles. Education, trying to get that to take the place. It'll never do it. Instrução, tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. Jesus' commission was to go into all the world and preach the gospel to every creature. For the end time. A comissão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura para o fim do tempo. So all the substitutionaries we have will never take the place of the genuine. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. The other day I had an experience, a substitutionary. O outro dia tive uma experiência, um substituto. I had my first toothache. I had to pull a tooth out. Tive minha primeira dor de dente. Tive que tirar um dente. This morning I got a false tooth sticking there. I can't hardly talk. It'll never take the place of the real one. No, sir. Esta manhã estou com um dente falso que foi colocado ali. Mal consigo falar. Ele nunca tomará o lugar do verdadeiro. Não, senhor. Oh, my! You might take a man and dress him up, make him out of wood, chalk, whatever you want to, and fix him up ever so much. He has no feelings, no conscience. He'll never take the place of any real man. Oh, que coisa! Você pode tomar um homem e vesti-lo bem, fazê-lo de madeira, giz, qualquer coisa que quiser, e arrumá-lo muito bem. Ele não tem sentimento, consciência. Ele nunca tomará o lugar de nenhum homem de verdade. Neither will a bogus conversion that walks up and says, I joined the church, I try to do better. Tampouco uma falsa conversão de quem chega e diz, eu me uni à igreja, eu tentarei melhorar. It'll never take the place of the genuine, old-fashioned, God-sent, Holy Ghost conversion that makes a man dipping in his heart. Isso nunca tomará o lugar da genuína conversão à moda antiga, enviada por Deus, do Espírito Santo, que torna uma pessoa diferente em seu coração. You can't do it. Because there's no life in it. There's nothing to give him life. Não pode fazê-lo, porque não há vida nisso. Não há nada para dar-lhe vida. You're not long ago, I've seen the great artist that has brought this sculpture, that made this picture of Moses. Aqui não faz muito, eu vi o grande artista que havia trazido escultor, quero dizer, que fez esta escultura de Moisés. Can't call his name now, he's a Greek artist. Cost him his life. Não consigo lembrar seu nome agora. Ele é artista grego, custou-lhe a vida. And when he got it so where he thought it so perfect, he becomes so thrilled at the image of Moses
So he struck the knee of it and said, "Speak, Moses." E quando ele a formou a ponto de achar que estava tão perfeita, ele ficou tão emocionado com a semelhança de Moisés que bateu no joelho dela e disse, "Fala, Moisés." It looked so real. It was so patterned, so perfect, until it looked so much like Moses to his thought that he struck with a hammer to make it have feeling. Parecia tão real, ela foi tão bem moldada, tão perfeita, a ponto de se parecer tanto com Moisés em seu modo de pensar, que ele bateu com o martelo para fazê-la ter sentimento. Puts in the mind of the church. Faz lembrar a igreja. No matter how much you substitute, how big your congregation you get, how well you sing your songs, how good your congregation dresses, how much you got this, that, and the other, you can strike seed or whatever. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isto, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. It will never take the place of life until Christ comes down in the form of the Holy Ghost into that church and gives it a new experience and he's born again. Isso nunca tomará o lugar da vida até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja. Ele deu uma nova experiência de nascer de novo. It will never take the place of God's Word. God's Word stands alone. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Micah had the Word. He knew he had the Word. He had the Word written. He had it by also vision. Micaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele a tinha também por visão. He knew what God had said in His Word. He knew what God said in the vision. They both come together. He knew it was the truth. Therefore, he was afraid. Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Ele sabia que era a verdade. Sendo assim, ele não teve medo. But this enticing spirit, look what it's done today. Porém, este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje. To make more church members. To make better church members. It's let on the boys on all the old-fashioned Holy Ghost teaching. Para ganhar mais membros da igreja, para ganhar melhores membros da igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. It permitted the man to have social parties with one another out into the basement where they would play games. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros ali no porão onde fazem jogos. That'll never help to substitute the upper room where they were praying for the Holy Ghost. Isso nunca ajudará a substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. It permitted women to come together and tell jokes and have a lot of camaraderie that there's nothing to. That'll never take the place of a prayer meeting. Permitiram que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim, e fiquem com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Women, the way they go out and dress today, it's a disgrace. Mulheres, a maneira que saem e se vestem hoje é uma vergonha. I heard a remark that Brother Neville made. Said the poor American people said they had sent all their clothes overseas. That's right. They're walking around in their underclothes. Ouvi uma observação que o irmão Neville fez. Disse, coitado do povo americano. Disse, mandaram toda a roupa deles para o exterior. Isso é correto. Estão andando por aí com sua roupa de baixo. That's right. They must have given to the missionaries because the people in the heathens in the other countries wear them. These people do them without them. Look like they like it. Isso é correto. Eles as devem ter dado aos missionários, porque o missionário, o povo e os pagãos nos outros países as estão usando. Este povo está andando sem elas, parece que gostam disso. I tell you, that something has been perverted. That's the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Eu lhe digo, há algo que foi pervertido, e é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. It's demons that strip your clothes. São os demônios que tiram sua roupa. There never was but one person in the Bible that ever tore their clothes off of, and that was the man that was demon-possessed. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa. Esse foi um homem que estava possuído por demônio. And he comes in a mild form today, like he's social, like he's good,
like it's all right. It's cooler weather, and it'll make you cooler if you take off your clothes. E hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco e fará você sentir-se mais refrescado se tirar a roupa. Men walking up and down the yards, and half naked, and women likewise. Homens andando para um lado e para o outro no jardim, seminus, e mulheres da mesma forma. Why you have getting so there's no more respect than there was for dogs, one for another. Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito que se tem por cães uns pelos outros. What's the matter? I'm not trying to hurt you. I'm only trying to tell you it's demon possession. And you're listening to enticing spirits that's telling you that's all right, but it's a lie. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-los. Só estou tentando lhes dizer que é possessão demoníaca e que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira! A grain of wheat will only produce wheat. Um grão de trigo somente produzirá trigo. If you're a Christian, you won't do that. You can't do it. You just can't do it. Se você é cristão, você não fará isso. Você não pode fazer, você simplesmente não pode fazer. You got an intellectual faith and say, Brother Brandon, I believe the Bible. Your life tells that you don't. Amen. Você tem uma fé intelectual e diz, irmão Branham, creio na Bíblia. Sua vida diz que você não crê. Amém. Enticing spirits, cursing the Word of God. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. He knew where he was standing, Micah did. He had the Word of God. Ele sabia onde se encontrava. Micaías sabia. Ele tinha a palavra de Deus. He was a very unpopular man. Nobody liked him because he told the truth. Though they liked these preachers. Ele era um homem muito impopular. Ninguém gostava dele porque ele dizia a verdade, ainda que eles gostassem desses pregadores. Now, another thing that has taken place. I believe and think that any man that's got an experience with God or woman is bound to get a little emotional. I just believe it. Try it. Agora, outra coisa que tem ocorrido. Eu creio e acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus ou mulher tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso. Isso mesmo. But you know what? They've adopted emotionalism for the baptism of the Holy Ghost. They just get a lot of noise and there's nothing in it. Mas sabe de uma coisa? Adotaram emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. You live just as holy as you live noisy. Then you'll be all right. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento, então você estará bem. Emotions is certainly all right. Body exercise costs a little. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco aproveita. But enticing spirits has got over into the holiness group of people. And they've got them to just resting upon because they can shout or because they can dance, because they can make emotions. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados porque podem gritar ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. That old fellow down there, the chief of all them prophets, the preachers, he was so sure that he was right that he made himself a pair of horns and danced all around and made a big commotion. He was going to push the other Assyrian army out of the country. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, os pregadores, ele estava tão seguro de estar certo que ele fez para si um par de chifres e dançou por ali e fez um tumulto maior. Ele ia forçar o outro exército assírio a sair do país. But it was a lie. God's word has said different. Amen. Porém, era mentira! A palavra de Deus havia dito diferente. Amém! See, you can be emotional right if you got the right kind of emotion behind it. The right kind of emotion moving your emotion. Veja, você pode estar emocionalmente correto se você tem o tipo correto de emoção por trás disso, o tipo correto de emoção movendo sua emoção. David danced before the Lord, and his wife laughed at him. And God looked down out of heaven and said, David, you're a man after my own heart. But his motives is right. His life is right behind it.
Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desde o céu e disse: Davi, tu és homem conforme o meu coração. Porém, seu motivo estava correto, sua vida estava correta detrás disso. So just because we can be emotional don't mean that we're saved. Because we go to church don't mean we're saved. Então, só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Don't believe those enticing spirits. Não crê nesses espíritos sedutores. A real Spirit of God, a real Word of God is the truth of God, which is the seed of God, will produce God in your life. Be godly, saintly, holy. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio, santo, puro. Amongst a lot of people we find where emotions and so forth, there become sadness and backbitings and all kinds of ungodly things. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante ali tornaram-se mexericos e calúnias e todos os tipos de coisas ímpias. Rather, that's sulfuric acid in the church. It's demon power. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco. Spirit of men and women who get among one another and try to push off, say this is not right, and this is not right, and that's not right. Espírito de homens e mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar, dizer, isto não é correto, e isto não é correto, e aquilo não é correto. If you'll chase it down 9 times out of 10, it's the very person making this turn it's not right. Amen. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correta. Amém. God hates discord among brothers. Deus detesta discórdia entre irmãos. Be reverent, be holy. Love God, stand by Him. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. And as long as you know your life is giving up for the Bible, with purity of heart, purity of thought, love towards your brothers, trying your best to build the kingdom of God. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, And doing those things, dressing right, living right, talking right, going right places, then you can have all the emotions you want to, and everybody will believe it. e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. Jesus said, you're the salt of the earth. If the salt is lost its Savior, henceforth good for nothing, be cast out and trod under foot of man. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. If you're just salt alone, it's no good. But if you got the Savior in it, you be salty, the world will be thirsty. You get salty, they'll be thirsty. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor neles, seja salgado e o mundo estará sedento. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. Oh, my. Enticing spirits going forth. Demons under disguises. Oh, que coisa! Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Look, we're in the last days. We're in the end time. Olhe, estamos no último dia. Estamos no fim do tempo. The world is just about ready to come to its head, like a sore ball somewhere. That's going to explode one of these days, and the cord jumps out of it. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia destes, e o carnegão saltará para fora dele. It's become filthy. There's no staff can heal it. They've rejected the serum. They've rejected the treatment. Tornou-se imundo, não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. You take a boil rising there, and if you don't take penicillin or something to knock it out or something another, it'll just keep rising till it'll burst. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até rebentar. That's what the world's done. É isso que o mundo tem feito. It started not long ago to let them down. They got off on great big ideas. False spirits come in and begin to tell people this, that, the other.
Começou não há muito tempo atrás, em decadência. Saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isso, aquilo ou aquilo mais. We broke up into 900 and some different denominations. Everyone with a different view. Nós nos dispersamos com 900 e tantas diferentes denominações, cada uma com um ponto de vista diferente. They say we believe this, period. That's all we believe. They can't let the Holy Spirit come in. They can't have the right of way. Dizem, nós cremos nisto, ponto final. Só cremos nisso. Não podem deixar o Espírito Santo entrar, não podem ter a preferência de passagem. God got a bunch of people that could shout. Then everybody had to shout. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. They got some could speak with tongues. Then everybody had to speak with tongues. Tinham alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. They got all like this to become what? Absolutely contaminated with enticing spirits, enticing people to do these emotions when there's no God in it at all. Ficaram todos desse modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores, pessoas sedutoras para fazerem estas emoções, quando absolutamente não há Deus nisso. Then they go out and live any kind of life they desire to live. And then call it Christian. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, e então chamam isso de cristão. And the world sits and looks on and says, well, look at there. I'm as good as they are. E o mundo fica a olhar, diz, bem, olhe lá, sou tão bom quanto eles. Like I said the other night about the hog, about the sinner. You can't blame a sinner's a sinner. Como eu disse a outra noite sobre o porco, sobre o pecador, não se pode condenar um pecador, é um pecador. Don't try to reform him. Don't try to tell him this, that, or the other. He's a sinner to begin with. He's a pig to begin with. He don't know no difference. Não tente reformá-lo. Não tente dizer-lhe isto, aquilo ou aquilo mais. Ele é pecador para começar. Ele é um porco para começar. Ele não conhece coisa diferente. If he goes to the movies and he goes on Sunday and he goes to ball games and he does all these things, he's a sinner to begin with. Se ele vai ao cinema, e vai no domingo, e vai aos jogos de bola, e faz todas estas coisas, ele é pecador para começar. His nature's like a hog. No hog stick his nose down the manure pile and eat all the grains out of it and everything. Well, that's he's a hog. You can't blame him, he's a hog. Sua natureza é como a do porco. O velho porco enfia seu focinho num monte de esterco e come todos os grãos daí e tudo mais. Bem, ele é um porco. Não se pode culpá-lo. Ele é um porco. That's why we're sinners. But when you go and call yourself a Christian and stick your nose in with him, then you're no better than he is. But you're worse. E é assim que acontece com pecadores. Porém, quando você vai e chama-se de cristão e enfia seu nariz com ele, então você não é melhor do que ele. Porém, você é pior. Come among us. Let go of the world. Let go. Let God. Saia do meio disso! Largue do mundo! Largue! Deixe Deus trabalhar! Let go. How do you let go? Largue! Como se larga? So many people are wondering today, say, well, Brother Branham, how do you let go? I know you heard a lot of theology on it. Let go. Tantas pessoas querem saber hoje, dizem, bem, irmão Branham, como se larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isto, largar. A lot of people just work up a sweat trying to let go. Muita gente fica de suor pingando tentando largar. Many people come around and say, I'm going to go on a 40-day fast so I can do something. Muita gente chega e diz, vou entrar no jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. You don't need a 40-day fast. You need to let go of the world and all these devilish things and take God's word in your heart. Você não precisa de jejum de 40 dias, você precisa largar do mundo e de todas estas coisas diabólicas e tomar a palavra de Deus em seu coração. You got to be taught how to do that. Você tem que ser ensinado como fazer isso. You don't do it by jumping up and down. You do it on a 40-day fast. You do it by a surrendered heart to Almighty God. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro. Tampouco se o faz no jejum de 40 dias. Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. Like a little baby. I noticed my little baby back there. His mother trying to put his little jacket on him this morning.
Como um bebezinho. Notei meu bebezinho ali atrás. Sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. He wanted to get his little arm in the sleeve. He couldn't put his arm in there. He don't know how. You've got to guide his little arm. Ele queria colocar seu bracinho na manga. Não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como. Tem de se guiar seu bracinho. He wants to get his arm in there, but he's just beating all around it. Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. He never gets to the sleeve. He knows he's not in the sleeve. Ele nunca chega até a manga. Ele sabe que não está na manga. And so do you know that you're not right with God. When you're still backbiting, lying, doing everything. E você também sabe que não está correto com Deus quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. You can't be right with God. I don't care how many churches you belong to until your soul becomes converted. Você não pode estar correto com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertença, até que sua alma torne-se convertida. Brother, that's old-fashioned, but that'll boil down and put soup in your soul. Amen. Right? Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Correto. How to put his arm in. He's got to have someone to direct him in. How to put his arm in. Tenta colocar seu braço dentro, ele tem que ter alguém para dirigi-lo. Como colocar seu braço? Then when he gets his arm in his little jacket, he knows he's all right. Então, quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. That's the way it is with every born-again Christian. Assim é com cada cristão nascido de novo. When he really gets into God, he watches his life with God's Word and he realizes he's lined up with every bit of it. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. He's got long-suffering, gentleness, quietness, meekness, power, faith, love, joy, peace. Ele tem longanimidade, benignidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. He ain't tossed about like the troubled seas. He ain't worried about every little thing. He ain't jumping here and there like a bottle stopper on a windy ocean. Ele não é atirado para lá e para cá com o mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma rolha de garrafa num oceano ventoso. His heart's pure. His thoughts is pure. His intentions are pure. His alternative's right. Ele está firmado, seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, sua alternativa é correta. And he knows he lines up with the Word of God. All hell can't move him. He's lined with the Word of God. Ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus e o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. He's got divine love, purity in his heart. For every man and woman. Ele tem amor divino, pureza em seu coração, para cada homem e mulher. He's got his abstain from the things of the world. They're dead to him. He don't want them no more. Ele se abstém das coisas do mundo. Elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Well, you couldn't make a Holy Ghost girl put on a pair of them ungodly-looking clothes and get out there for nothing. Amen. Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia e sair por aí por nada. Não, Senhor. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder. When the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall